Boa noite, irmãos. Boa noite. Hoje é a noite do tema livre. E hoje o tema tem o título de Maria escolheu a melhor parte quando Jesus as visitou. Eu gostaria de saber se alguém conhece, já ouviu falar dessa passagem de Marta e Maria? Sim. Só se vocês? Então vamos lá. Esse versículo é de Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42. Gostaria que todos prestassem bem atenção, porque vocês vão participar também, viu? E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te se dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então, nessa passagem, Jesus estava pregando a palavra num povoado perto de Jerusalém, chamado Betânia. E Marta e Maria o receberam em sua casa. E lá já se encontravam várias pessoas. E aí as atitudes das duas são bem diferentes. Marta recebeu Jesus, o convidou, mas ficou atarefada. Maria não. Maria sentou aos pés de Jesus com outras pessoas e ali ficou ali, prestando atenção a tudo que Jesus falava. Bem diferente, né? Então, cada uma recebeu Jesus da sua maneira, conforme o significado da presença de Jesus em seus corações. Então, esse evangelho nos chama a atenção, né? Das atitudes de Marta e Maria. Marta, quando Jesus está na sua casa, está muito atarefada, corre para lá, corre para cá. Maria ficou sentada aos pés do mestre, como verdadeira discípula, que é o esperado, né? Então, Maria dá toda a atenção ao mestre. Já a atitude de Marta é bem diferente. Está preocupada com várias coisas, menos com o essencial. E não deu atenção devida a Jesus e a sua palavra. Gostaria de saber, até o momento, vocês entenderam essa passagem? Entenderam? Até o momento, vocês se identificariam mais com Marta ou Maria? Isso é independente do gênero, viu? Tanto homens como mulheres. Com Maria, né? Então, caso recebessem a visita de Jesus em seus lares, vocês iriam agir como Maria. É isso? Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte. Vocês acham que Marta não agiu correto, não é verdade? É isso? Respondam. Respondam. Vamos participar. Então, vocês acham que não foi, né, correto, né? A forma como que Marta recebeu Jesus, não é isso? Então, vamos transformar
vamos trazer Marta para os tempos atuais, tá certo? Vamos entrar na personagem. O espírito que encarnou em Marta lá no tempo bíblico, há mais de 2000 anos, vai vir agora para os tempos atuais, pós-pandemia. Certo? Vamos imaginar que nós somos Marta. Agora. Então, Marta, após a pandemia, se tornou uma pessoa quase que eternamente angustiada. Perdeu pessoas que amava. Vive com problemas financeiros e não consegue se equilibrar de modo algum. De vez em quando surgem alguns problemas físicos, algumas doenças, tanto do corpo como da mente, do espírito. Faz tempo que não sorri, não vê o sol nascer. Não tem insônias eternas. Não consegue relaxar nem em casa, nem no trabalho. Para Marta, o dia precisaria ter 25 ou 26 horas. Porque 24 horas para ela é muito curto. Tem problemas familiares, pai, filho, mãe, e não consegue resolver. Não consegue de jeito nenhum. Isso lhe traz insegurança, depressão, ansiedade. Sua fé está abaladíssima. Faz tempo. E muitas vezes até duvida que Deus existe. Ou acha que Ele a está castigando. E ela não sabe por quê. E agora, alguém se identificaria com os sintomas de Marta? Alguém tem ansiedade? Alguém tem depressão? Alguém tem insônia? Problemas financeiros? E aí? Será que Marta, no estágio em que se encontra, permitiria que as palavras do Mestre quebrassem as amarras que ela mesma se condiciona? Nesse estágio em que ela se encontra, você acha? Vou dizer uma coisa para vocês. Com certeza, muitas pessoas entram e saem dos centros espíritas, das igrejas católicas, templos protestantes, mas não deixam as palavras de Jesus penetrar em seus corações. Vêm pela dor, mas quando ficam bem, vão embora. Já Maria não. Maria nos tempos atuais. Maria passou por tudo que Marta passou. Mas ela é resignada. Com uma fé robusta e um amor tão grande dentro de si, que muitas vezes é capaz de tirar o pão da sua boca e dar para alguém que precisa. E ela fica sem comer. Mas ela sempre acha que alguém precisa mais do que ela. Nunca reclama, nunca desiste, nunca desanima. Muitas vezes, chorando, ela agradece todas as tribulações que tem passado, porque ela sabe que o mal não dura para sempre. E também sabe
que Deus é bom e justo o tempo todo. Pergunto a vocês: quem é que está hoje na condição de Maria? É evidente que quando nós assumimos, né, um novo corpo através das reencarnações, inconscientemente, nós sabemos que vamos chegar àquele ponto, vamos passar pela fase infantil, adolescência, adulta, e é onde nós vamos ter, né, que enfrentar, ter os compromissos com família, com filhos, vamos adquirir muitas responsabilidades, né? Vamos amanhecer sem saber se vamos ter como pagar o aluguel da nossa casa, a prestação, o pão de cada dia, a farmácia, porque só o que não falta é doença, né? Os remédios estão cada vez mais caros, os materiais escolares, que todo ano é aquela coisa, aquela dificuldade. Então, isso nós sabemos que temos que passar. Isso nem se discute. Se nós sabemos que temos que passar por isso, imagine a providência divina. Sabe que nós vamos ter que passar. Afinal de contas, é o planejamento reencarnatório que está em andamento. E aí, o que acontece? Nesses momentos em que estamos aqui, pedimos para vir, pedimos para reencarnar, para passar por todas as tribulações, agimos como Marta. E a verdade é essa. Então, para deixarmos de ser Martas e passarmos a ser Marias, em seus comportamentos e atitudes e crenças, não é necessário que nós passemos longos tempos, né, e nas igrejas, nos templos, nas casas espíritas. Não adianta. Se o que nós queremos não realmente não calar fundo o nosso coração. Nós podemos vir para cá milhões de vezes, mas se nós não entrarmos em sintonia com Jesus, com os bons espíritos que estão aqui ao nosso redor, se nós não deixarmos que eles ajam, porque no momento em que realmente nós não acreditamos, não temos a fé robusta, absoluta, de que vai acontecer o que for melhor para nós, não é o que nós queremos, o que for melhor, não adianta. Aqueles milagres que estão ali escritos na Bíblia, eles não existem. Não existe milagre. Existe o nosso favorecimento para que as coisas aconteçam quando tem que acontecer. Algumas coisas não precisam ou não vão acontecer para que nós possamos caminhar. Porque se tudo fosse bom, a gente não caminhava, não. Nós ficaríamos inertes. Vou esperar aqui, ficar na cama esperando que o maná caia do céu para a gente comer. Nós somos assim, né? Então, como o mestre disse a Marta, só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, e essa não lhe será tirada. Aí podemos pensar assim, e o que não pode ser tirado de Marta mais? Vocês teriam uma ideia? Também. O que mais? O que mais? O que foi que Maria conquistou e que não pode ser tirado? Conhecimento. Conheceu a palavra. Exatamente. Tudo aquilo que nós chamamos de virtudes, tudo que vai fazer parte da nossa bagagem espiritual, esse não vai ser mais tirado. Mesmo que nós saímos daqui para outros planetas,
temos, que nós adquirimos como virtudes, essas não, nunca mais serão tiradas. Porque o Espírito, ele vivifica. A nossa carne, não. Mas o Espírito vivifica. Então, o que ele aprende, o conhecimento que ele tem, né? A compaixão, a bondade, a empatia, a indulgência, a benevolência, tudo isso, a caridade, tudo isso, no momento em que nós adquirimos, isso não é mais tirado. Quando você aprende, né? Muitas vezes nós nem imaginamos que um dia vamos ajudar alguém. Muitas vezes eu não posso ajudar fulano porque eu não tenho nada para dar. E às vezes aquele fulano está precisando apenas de um abraço. Nós temos muito a dar. Então, quando nós começamos a fazer isso, quando nós abrimos o nosso coração, as coisas começam a acontecer. Evidente que muitas vezes, quando nós estamos caminhando corretamente, quando nós estamos ali, vou me transformar moralmente, vou modificar a minha vida, muitas tribulações vão aparecer, mais do que antes, que é para a gente desistir. Mas quem perseverar, como Maria, vai vencer. Quem tiver resignação, como Maria, vai seguir em frente. Então, Maria escolheu a melhor parte. E a melhor parte é Jesus e o seu Evangelho, a sua palavra. De resto, é consequência de nossas atitudes, do nosso livre-arbítrio. Porque muitas vezes, nós, quando as coisas acontecem que não estão ao nosso favor, nós fazemos isso, fazemos como Marta. Nós simplesmente vamos mexer aqui, mexer ali, vamos correr para lá e vamos correr para cá, e não vamos ver, não vamos sentir, não vamos querer o essencial para a nossa vida. E ser feliz, é muito fácil. Nós é que não deixamos que essa felicidade chegue. E ser felizes não nos condiciona a dizer que não vamos sofrer. Mas temos que aprender a sofrer, a passar por todo. Isso é o nosso aprendizado. Foi o que foi Jesus veio dizer. E o amor é a chave para tudo. Aquela porta que está encerrada. Foi Jesus trouxe a chave. Mas nós, muitas vezes, não queremos abrir a porta. A chave está na nossa mão e a gente não quer abrir a porta. A gente diz, está muito duro, está difícil. Mas a chave está na nossa mão. Então, nesse Evangelho, nós aprendemos uma grande lição. Quando nós convidamos Jesus para a nossa casa, nós temos que aprender a hospedá-lo. Aprender a hospedar Jesus nas nossas vidas, nas nossas almas. E como é que vamos fazer isso? Lutando contra nossos vícios morais. Procurando viver o máximo as leis de Deus. Quanto mais praticarmos as virtudes que Jesus nos ensinou, quanto mais nos afastamos dos nossos hábitos errôneos, mais espaço para Cristo haverá em nós. Porque se continuamos remando contra a maré, sem amar o nosso próximo, sem perdoar, deixar que o egoísmo tome conta, a vaidade, o orgulho, então não haverá espaço, não, para a palavra de Jesus em nossas vidas. Então nós devemos escolher a melhor parte. E ainda
tempo, viu? Ainda há tempo. Se ainda não escolhemos, ainda há tempo. Agora eu vou perguntar a vocês, para finalizar. E gostaria que todos respondessem, tá certo? Sinceramente. Então, o que tem existido mais em nós? No momento, Marta ou Maria? Posso fazer uma pequena defesa de Marta? Pode. Posso? Marta, naquela época, as mulheres eram tratadas como figuras secundárias. Ainda hoje, em algumas culturas, também. E ela se portou na condição secundária que ela tinha. Como Jesus estava muito à frente do tempo, ele queria que ela tivesse uma atitude diferente. Maria era, vamos dizer assim, mais consciente da condição do mestre. Então, ela para os afazeres. Marta estava fazendo os afazeres domésticos porque ela estava numa condição, num momento que a sociedade era extremamente machista. Então, ela achou que ela deveria primeiro cuidar da casa, e aí ela perdeu os ensinamentos de Cristo. Verdade. É isso mesmo. Na opinião de vocês, no mundo agitado de hoje, encontramos mais Martas ou Marias? Bom, na minha opinião, realmente, infelizmente, ainda há Martas em abundância. E eu, como boa Marta, luto diariamente para poder virar um dia Maria. Que Jesus continue nos abençoando. Graças a Deus.